Quarentena antes dos 40, com Fábio Reis e Ricardo Nespoli. Muito bem, galerinha, e aí, como estão vocês? Aqui é o Fábio Reis, eu estou aqui com o meu amigo Ricardo Nespoli e estamos no quarto episódio do Quarentena antes dos 40. E o Ricardo vai começar falando alguma coisa. E aí, Ricardo? Fui pego de surpresa. E aí, galera, tudo bem? Passou o final de semana e estamos de volta conforme o prometido. Enfim, né? Final de semana a gente acaba fazendo um monte de coisa. Então eu vou falar uma coisa que eu comecei a fazer esse final de semana, que foi ver Big Brother. Tô zoando, galera. Inclusive, vocês estão malucos. Vocês estão malucos. Eu não suporto mais ver vocês comentando sobre Big Brother, cara. Tipo, tá pior que eleições. Parem, só parem. Mas falando em Big Brother, uma coisa que tem a ver, mas não tanto assim, é que ontem eu assisti com a Manu o Show de Truman. Aquele filme lá do Jim Carrey de 1998, em que a vida dele é um grande reality show, né? Em que ele não sabe que tá no reality show, é um estúdio, é tudo controlado. Sim. E aí, enfim, além de ser um filme muito legal, apesar de não ter nas plataformas de streaming convencionais, eu aluguei no Now, porque eu sou super honestinho. Muito bem, então... muito bem. Não vamos piratear, gente. Pirataria crime. Mas então, aí uma coisa que eu achei muito interessante... mentira, não é que eu acho muito interessante. Mas eu achei curioso que o Paul Giamatti tá nesse filme. É verdade. Pra quem sabe, aquele cara do Billions, eu não me lembrava. Eu só me lembrava do Ed Harris e Jim Carrey. E a gente falou de Brooklyn Nine-Nine um dia desses. O Scully do Brooklyn Nine-Nine tá no filme, cara. Que legal. E ele é só, tipo, um espectador, tá ligado? Assim, que às vezes aparece, assim, pessoas que estão vendo o show de Truman. Ele é um deles. Completamente aleatório, cara. Muito bom, cara. E aí, o que a Manu achou? Ela adorou. Na verdade, eu não... A gente tava falando de alguma coisa anteontem, aí ela pediu pra ver, aí eu procurei na Netflix e na Amazon e não tinha. Aí tem Now aqui na casa dos meus pais e eu dei aquela alugadinha por R$6,90. Mas ela gostou bastante, riu, aí ficou fazendo aqueles questionamentos que todos nós fizemos quando a gente viu. Será que não é? A nossa vida também não é assim? É verdade, hein, cara, é verdade. Será que... você me contaria, pai, se... Tadinha. Aí você falou, claro, minha filha. Claro. Mas ela tava mais zoando, né? Mas enfim. Muito legal. Mas você falou do Brooklyn Nine-Nine. Já ficou claro aqui nesse podcast que eu sou um fã de Fórmula 1, né? E o povo da Fórmula 1 tá muito sem o que fazer, né? Esses dias, já que não tá tendo corrida e tal. E aí teve alguém que fez um mock-up, assim, uma brincadeira com a entrada do Brooklyn Nine-Nine, a musiquinha e tudo, e o estilo todo, só que com personagens da Fórmula 1, pilotos e tudo mais, assim. Tá bem divertido, pra ser sincero. Pra quem quando você diz o pessoal do Fórmula 1, você diz as pessoas que vêm, que criam conteúdo e etc. Isso, isso. Essa galera que fica produzindo coisa na internet aí, que tá meio que sem o que fazer, né? Não, é porque, tipo, eu acompanho um podcast de futebol. E eu acho muito engraçado, cara, que, tipo, o campeonato parou tem umas 3 semanas e eles continuam toda semana lançando podcast. Velho, caraca. Haja conteúdo, né? Porra, cara. Vocês estão enrolando, que eu sei. Vocês não me enganam. Muito bom. Cara, pois é, né? As pessoas estão tendo que criar coisas, assim. Então, esse fim de semana, assim, mantendo rapidamente na Fórmula 1, teve mais um review. Eles estão repassando algumas corridas marcantes, assim, de anos passados. Isso é massa. Isso eu acho legal. Então, no sábado, teve uma corrida que ficou muito marcante, que foi o Bahrein de 2014, que foi o marco da disputa do Nico Rosberg com Lewis Hamilton. Mas então, e aí ontem, domingo, minha mãe virou e falou, Fábio, vamos jogar videogame? Eu falei, uai, vambora. Por quê? Caraca. Porque eu tenho um volante, cara, com pedais e tudo que eu comprei, porque eu sou bem fanático com esse negócio de Fórmula 1, né? Sim. Então, e aí eu tenho um banco de carro aqui também, então eu tenho o set pronto aqui. E aí minha mãe tava querendo jogar aqui. E daí ela sentou e ficou lá, tipo, 1 hora jogando, feliz. E aprendendo, porque ela é meio ruinzinha ainda, mas vai melhorar. E pronto. Podia voltar aquela Fórmula Renault aqui em Vitória, né? Pô, podia. Era legal. Era um bom passatempo mesmo.
Não, então, e aí ela ficou, como eu falei, ficou tipo 1 hora aqui jogando. Ficou estressada no final das contas. Mas pronto, mas passou o tempo, né? Passou o tempo. Não quis sair pra comprar laranja. Exato. O pior é que a gente acabou... Não, é só pra falar que a gente acabou fazendo as compras online. Por sinal, eu até testei o seu Jump Delivery. E aí fizemos compras e ela esqueceu de pedir as laranjas. Então... não acredito. É que eu não precisava mesmo da laranja. Não precisava, exato. Falando no Jump, tem um feedback, ele funcionou direitinho. Chegou aqui no sábado. Assim, eles tinham marcado que seria no sábado até 5 horas, chegou lá para umas 8, eu até cheguei a ligar porque eu fiquei preocupado, mas enfim, fora isso, chegou tudo direitinho, o cara com máscarazinha na caixa, achei legal. Massa. Deu tudo certinho. Sobre criar conteúdo, cara, eu vou falar, e aí não é zoeira igual Big Brother não, eu tô assistindo mesmo. Porque Manu, ela é fã do Felipe Neto, né, cara, o youtuber. E ele tá fazendo uma série, cara, de Minecraft, que tá muito engraçado, cara. Nossa, eu tô tipo, mano, não vê sem mim não, por favor. Aí, tipo, quando sai a gente fica vendo, tá ligado? Cara, tá muito engraçado. Então, quem gosta de Minecraft, ou quem não gosta, quem gosta de jogo, quem gosta de rir e tal, vale a pena, cara. Mas a série se passa no Minecraft ou eles jogam Minecraft? Não, é ele jogando Minecraft, só que não é ele jogando, né? Ele tá construindo uma história, né? Entendi. Mas é basicamente ele jogando, só que ele é um cara engraçado, cara. E aí ele fica narrando, só que não é um gameplay exatamente, assim, não é tipo totalmente jogando. Ele tá criando com objetivos, assim, né? Entendi. Ele tá tipo, não, eu vou fazer hoje, eu vou fazer isso. Aí ele faz, enfim. Mas vale a pena, cara, pra quem gosta. Pra quem não gosta, talvez também. Eu, sinceramente, nunca vi nenhum vídeo do Felipe Neto. Não conheço nada sobre o assunto. Então... cara, ele fala de bobagens das mais diversas. Enfim, ele tem curiosidades e tal. Só ele é engraçado. É isso. Não é? Mas é um canal pra adolescente, assim, né? Não é pra gente, enfim. Entendi. Mas se você ver, você não vai, sabe... Você não vai completamente, pô, que bosta, odiei. Não, pô, isso é engraçado. Tá certo então, né? Mas enfim, é o Manu que gosta, eu só... tipo, não, igual Chiquititas, né? Não, minha irmã que vê, não era eu, não. Então, eu tenho uma história engraçada sobre isso, porque eu, por acaso, um dia, eu resolvi assistir My Little Pony. Essa versão nova, relativamente nova que tem aí e tal. E eu tenho dificuldade de explicar para as pessoas, porque eu não tenho filha, não tenho nada, né? Eu só assisto porque... Por que você tá vendo, né? Mas é uma série... Especialmente pra primeira temporada, é muito legal, cara. É muito divertido de assistir. Mas você tá ligado do documentário que pelo menos dos tinha Brownies, não sei se ainda sim. tem. Os Brownies. Eu assisti, achei muito legal. Você quis encontrar pessoas como você pra saber que você não era diferente, né? O único. Pois é. Cara, então, e olha só, vou aproveitar esse assunto e vou dar uma outra dica sensacional aqui, que é uma dica, nossa, histórica, nossa, Ricardo. Porque eu descobri sobre My Little Pony lendo um quadrinho online chamado Real Life Comics. Nossa. Tipo, que é uma coisa que eu e você começamos a ler 20 anos atrás. Assim. Muito tempo. Inclusive traduzir, né? Isso, a gente ainda teve essa paciência de traduzir alguns e tal. O cara deu um suporte pra gente na época, mas acabou parando no meio do caminho. Não fez nada com isso. A gente deu muito mole, na verdade. E ele... a gente podia ter começado, cara. Eu fico pensando, a gente não precisava ter, tipo, refeito tudo desde o início. Tipo, não, vai começar a partir de agora, tem em português. O resto vocês procuram em inglês, pô. Pois é, né? E ele parou por muito tempo e recentemente ele voltou de novo. Agora eu acho que ele deu uma parada mais uma vez. Não tá conseguindo manter, não. Mas Real Life Comics é uma historinha muito, assim, muito engraçada, muito nerd também, muito geek, assim, né? Sim. E aí o quadrinho era, ele ia numa loja de brinquedos e ele ia pedir, acho que é Rainbow Dash, assim, que é a personagem mais divertida. E aí ele fala pra vendedora lá, minha filha gosta muito da Rainbow Dash. Aí a mulher olha pra ele e fala, tá bom, sou eu que gosto, e pronto, sabe? Aí você ficou curioso. Isso aí eu fiquei muito curioso. Eu falei, pô, o que esse cara tá falando, né? De My Little Pony. Eu lembro que ele falava também, de quando lançou aquele filme Chicago, musical,
Ele, odeio musical. Aí ele viu Chicago e saiu cantando as músicas, assim, tipo. Pois é. Muito bom. Então fica a dica aí do Real Life Comics em inglês, porque eu e Ricardo não tivemos a paciência de Não traduzir. traduzimos. Mas reallifecomics.com mesmo, eu acho. Real Life E My Little Pony. e My Little Pony. Assim, eu diria o Isso. seguinte, assista os 2 primeiros episódios de My Little Pony. Se você se amarrar, continua. Porque eles são parte 1 e 2. É muito legal. Ah, sim, Tá? sim. Agora, cara, uma coisa curiosa, né? My Little Ponies é isso. A gente descobre que tem nesse documentário Bronies. Cara, a gente tá falando muito sobre My Little Ponies, mas enfim. Esse documentário. Esse documentário Bronies, eu também vi o documentário. Eles falam sobre convenções, né, que tem de My Little Pony, encontro de fãs e tal. E, curiosamente, o vilão de My Little Pony, que eu não sei o nome, que é um É o dragãozinho. Discord. Isso, ele é dublado por um ator que fez um personagem muito famoso de Star Trek, que fez o quê de Star Trek? Então esse cara, ele vai em 2 tipos de convenções completamente diferentes ao longo da vida dele, tá ligado? Porque ele vai nas convenções Trekkers e nas convenções Bronies, sei lá. Muito Que bom. é o John Delancey. John Belém. Pois é, eu lembrava disso vagamente, assim, mas que bom que você conseguiu fazer essa conexão. Eles falam isso no documentário. Com outro assunto marcante do nosso podcast, que é o Star Trek. Isso. Isso, eu voltei a assistir o Star Trek Picard, que eu tava atrasado, e aí Ontem terminou. Essa semana terminou, inclusive. Pois é, então tem que chegar lá. Aí minha mãe falou, Fábio, isso aí é Star Wars ou Star Trek? Eu falei, não, mãe, olha, você tem que assistir, tem que ouvir o podcast, tá atrasado. Porque a gente já teve essa discussão. Aí tava falando que era claramente Star Trek, porque eles estavam numa discussão gigantesca, diplomática lá de ações, de meia né? hora sentados conversando. Não, isso é a prova de que isso aqui é Star Trek mesmo. Senão já tinha tido uns sabres de luz aí sobrando, uns tiros. Uns pedaços de robô, de droids e por aí. Cara, falando em série, na verdade me indicaram, Arthur, meu amigo, beijo Arthur, 2 séries para quem gosta de futebol e na verdade eu ainda não vi, ambas têm na Netflix. Uma chama English Game, que fala sobre os primórdios mesmo do futebol lá na Inglaterra e tal. E o outro chama Puerta 7, como que fala 7 em espanhol? Siete. Então, que fala sobre um time fictício na Argentina, que tem torcida organizada e tal. Então, enfim, é uma série que eu pretendo ver, principalmente essa do English Game, que fala mais dos primórdios. Então, mais uma coisa pra gente fazer quando eu não estiver fazendo nada. Muito. Que é o que a gente tá fazendo, inclusive. Pois é. Então, cara, tá, assim, você gosta muito de futebol, eu gosto muito de Fórmula 1, né? Então, Sim. vou seguir nessa onda aí, porque a Netflix, ano passado, lançou uma série sobre Fórmula 1, que, assim, que foi responsável até por causar um revival, assim, da Fórmula 1 nos Estados Unidos, que se chama Drive to Survive, né? E aí eles acompanharam a temporada de 2018 inteira, né, e conversando, tipo, contando de uma narrativa muito engajante, assim. Então, mesmo quem não acompanha a Fórmula 1, não gosta muito e tal, é uma história muito interessante que se forma na série e mostra a Fórmula 1 de uma maneira muito legal, assim, recomendo para quem não conhece. A Fórmula 1 nos Estados Unidos não é uma grande... Os Estados Unidos têm categorias muito fortes, né, como a NASCAR e como a IndyCar. Então, a Fórmula 1 não tem um peso lá. Só que a Fórmula 1 foi recentemente, assim, sei lá, tem uns anos já, mas ela foi comprada por um grupo americano, que é a Liberty Media. Então, eles estão investindo muito em divulgação e tentando fazer a Fórmula 1 crescer dentro dos Estados Unidos, né, que é um mercado muito grande que eles não tinham até agora. Entendi. Eu lembro de um filme daquele Will Ferrell, de comédia, que ele é corredor de NASCAR e tem um europeu lá que é corredor de Fórmula 1 e eles zoam do cara, umas coisas assim. Adoro. Esse filme é muito louco. Cara, uma coisa que o pessoal tem falado muito, e é uma coisa que realmente é importante de se pensar nessas questões, o que fazer, né, quando você não tem como trabalhar, mas você precisa sair para trabalhar, né? Então, assim, nesse momento agora de pandemia,
Então a galera que é autônoma, enfim, hoje foi aprovado, né, esse plano, essa questão lá no Congresso sobre a renda emergencial. Mas não é isso. O que eu tô pensando, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: primeiro, se você tem a pessoa que limpa na sua casa e tal, continue pagando, né? Não vai influenciar em nada no seu dinheiro, você já estava contando que você ia pagar aquilo, você não vai gastar mais porque ela não está indo, enfim. Essa é uma questão, continue pagando para essa pessoa. E a outra coisa é de você tentar ajudar quem é autônomo, né? Assim, quem produz artesão, quem faz coisa em próprio. Então, conheço um pessoal, na verdade é um cara que eu jogo RPG online com ele, mas é amigo meu aqui de Guarapari. E ele tem a parceria com uma mulher lá de São Paulo, que também joga com a gente, e que ela é artesã e ela faz bebida artesanal. Só que muito na pegada medieval e tal. Eles têm uma página no Instagram chamada Taverna Sangreal. E eu comprei com eles hidromel. Mentira, eu sério? Nunca bebi. Aí, enfim, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu sei que provavelmente vocês estão com dificuldade, estão precisando de dinheiro, eu vou pagar e quando acabar tudo isso vocês me enviam. Então é isso, mas a princípio eles só enviam para São Paulo, Guarapari e Vitória. Então, enfim, são esses 3 lugares. Mas quem quiser, Taverna Sangreal, tem no Instagram, segue eles lá e já conversa com eles, negocia como que vai ser. Eu fiz desse jeito, paguei, mandei pelo PicPay, né, o valorzinho. E eles vão me enviar quando acabar a pandemia e eu vou finalmente experimentar um hidromel que eu só vejo em livros de fantasia. Muito bem. Pois é, eu já provei o hidromel porque eu morei em Portugal, né, por quase 2 anos. E lá sempre aconteciam aquelas festas, ou as festas medievais ou as festas romanas. Porque a cidade que eu morava lá, Braga, foi uma cidade romana, grande até na época e tal. Então, e aí sempre rolava, sempre tinha barraquinha do hidromel. E era massa, assim, eu gostava. Recomendo. Acho que a gente meio que tá chegando no fim, mas uma coisa que a gente deixou passar, semana passada, até falei com você que a gente esqueceu, é de fazer uma outra homenagem a alguém que acabou falecendo por conta do coronavírus, que é o ator chamado Paul Hogan, que provavelmente muitos de vocês não conhecem pelo nome, mas que fez o Crocodilo Dundee, que certamente para as pessoas da minha geração, que foi um filme que foi lançado inclusive no ano... Foi um filme que foi lançado no ano que eu nasci, inclusive, 86, então já tem um tempinho. Então é um filme que assim, marcou muito a minha infância. E foi de coronavírus mesmo? Coronavírus. Gente... Pois é. Então, é sério, né? Mas é isso, o nosso propósito não é ficar falando de coisa triste, enfim, de ficar falando da pandemia, porque todo mundo já tá falando sobre isso, mas é bom marcar, né, registrar Sim, marcou gerações. Né, a partida de um cara como ele. É verdade. Não, com certeza, como eu falei, tava aqui brincando, mas é verdade, marcou a nossa geração. Quem não assistiu o Crocodilo Dundee total. realmente não tava vivendo, né? Com certeza. Então, legal, fica aí a homenagem ao grande ator que marcou a nossa geração. Então, aproveitando que estamos bem no final mesmo, então vamos lembrar que nós temos nossas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, Twitter e, na verdade, até YouTube, que eu não comentei da outra vez, das últimas vezes, porque os episódios também estão sendo colocados lá no YouTube. Tem gente que gosta de ouvir podcast no YouTube. Né? Por que não? E é isso aí, então procura por nós Quarentena Antes dos 40 para ouvir muitas dicas maravilhosas do que fazer enquanto você está trancado em casa. É isso aí. Só para terminar, então, para me despedir, gente, vocês sabem que coronavírus é porque o corona se parece com uma coroa, mas todo mundo que já viu o coronavírus sabe que aquilo ali parece com um baiacu e não com a coroa. É só isso, então, galera. Muito bem. Baiacu vírus. Essa foi a primeira vez que eu ouvi isso. Ai, Ricardo, só você mesmo. Acho que a gente pode mudar o nome do nosso podcast para Baiacu Vírus. Baiacu Vírus. Falou então. Então é isso, querido. Galera. Até quarta-feira. Engasguei. Até quarta-feira e a gente se vê. Ou se ouve. Então tá, beleza. Falou. Valeu. Até mais. Tchau. Não sei. 7?
Ah, você não Acho sabe. que é Pô. 7. Então. Eu acreditei. Puerta 7.